Mas e aí? Quem nunca teve uma história pra contar? Tá. Mas e aí? Quem nunca teve uma opinião pra dar? Tem resenha, tem negócio, tem risada, tem verdade. Cada convidado, uma experiência. Cada episódio, uma nova conversa. Se prepara que vai começar. Tá. Mas e aí? Tá. Mas e aí? Tá. Mas e aí? Bora começar! Fala pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui gravando mais um podcast com muito carinho, muita dedicação. Como é que você tá, Du? Opa, mais um dia gravando. Tranquilo? E o coração, como ficou hoje? O coração ficou palpitando forte, né? Dia- Porque Japão, eu achei que nós ia tomar uma surra hoje da braba. Tava na cara, né? Né? Dia de jogo perigoso hoje. Hoje foi, Mas hoje passamos, né? passamos. Parece os nossos condomínios. Mais um dia pra folgar, mais um dia pra folgar. Mais O um importante dia. não é nem eu ganhar a Copa, é ter dias pra parar de trabalhar, Não, né? É bom É. demais, né? E hoje, nesse tema aí que a gente vai tratar... Cara, mas assim, antes de entrar no tema, né, obviamente a gente vai apresentar nossas convidadas, né, com pessoas muito especiais, temos muito carinho. Mas eu gostaria de falar novamente, cara, sobre o camarim. De novo isso aí. O Todo camarim. episódio ele pega isso. Porque veja bem, a gente chega aqui para gravar, né, a minha preocupação é essa, sabe? Não tem um camarim para Não consegue pentear o não, cabelo. não ter pra gente se arrumar, né? Mas eu soube, né, em segunda mão, né, que eu não tenho camarim. Mas Descobriu com a mas carota, ele descobriu. tem o camarim. Você tem uma foto aí, produtor, pra Vixe, colocar aqui na tela Tô aqui? sabendo coisas que eu não tô sabendo agora. Você tem uma foto aqui Tem só pra gente ver? Porque assim, Vixe, cara, vixe, eu vixe. fiquei, a hora que eu vi isso, né, isso foi antes dele, depois do jogo, né, que ele veio, se maquiou, se arrumou tudo Ah, certinho. pronto! Ô, isso vai ficar caro, gente. Cara, Isso vai ficar E caro. aí ele fazendo eu toda, quero, eu né, quero. passando base, tudo certinho. E, Skincare. não, e o pior nada, depois tem uma de massagem, tem a outra de massagem Ah, aí? pronto. Aê! Oh! Boa! Vai ficar caro isso, Cara, hein? aí o cara, como é que ele vem? Ele vem pronto pra gravar, né? Relaxado. Ele vem relaxado, fez massagem, tá com, né, com base, tudo bonitinho. É, E a gente tá aqui, não passamos por nada disso. Natural, né? Natural, né? Estamos natural, né? brincadeira. Mas- Pego de surpresa. Teremos troco. Mas brincadeira à parte, estamos aqui com as nossas convidadas, a Paula, né, uma pessoa muito querida, né, a Marli, né, tive o prazer de estar conhecendo ela hoje, o projeto que ela trabalha. Né, Paulinha, se apresenta um pouquinho para nós. Bom, meu nome é Paula, sou síndica profissional há quase 10 anos, trabalho especificamente em São Carlos e aceitei esse convite para estar aqui com essas duas pessoas queridas, falando sobre esse assunto que a gente tanto ama, né, Marli? É verdade. Marli, se apresenta um pouquinho para nós. Eu sou a Marli Moretti, eu sou uma mãe atípica, né? Costumo me apresentar assim, porque a maternidade atípica ela me deu um novo rumo na minha vida. Eu sou pós-graduada em análise do comportamento aplicada ao autismo e outras deficiências intelectuais pela Universidade Federal de São Carlos e atuo como uma ativista, né, dos direitos das pessoas com deficiência em São Carlos e região. Pô, legal. E hoje, assim, vamos aproveitar já, né? O que a pessoa tem que fazer para acompanhar os nossos temas, acompanhar o dia a dia? Tem que ir lá, né? Clicar, né? Porque Clicar. senão não consegue ver os conteúdos. né? Cacaroto, coloca pra gente lá. Aqui embaixo, pessoal, vocês conseguem clicar, compartilhar, seguir, ativar o sininho e divulgar para todo mundo. E hoje, pessoal, a gente está numa época, né, das nossas vidas aqui de Copa do Mundo. Uma época bacana, uma época legal. É um assunto polêmico, é um assunto que todo mundo tá a par. E hoje a gente trouxe essas duas pessoas aqui para conversar sobre um assunto que a gente precisa estar a par. Se você quer saber sobre o tema, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre autismo. Se você quer saber partes técnicas, partes médicas sobre isso, vai para outro podcast. Esse hoje aqui nós vamos conversar sobre histórias reais. Nós vamos conversar sobre o dia a dia do que é o autismo, de como conviver com isso, de como as coisas acontecem no dia a dia, tá? Das mães, né? Das mães, pessoas que vivem isso, Que pessoal, vivenciam isso. Né? dia a dia. Todo mundo sabe, sou síndico profissional e eu vivo isso nos meus condomínios. E a gente quer levar para vocês assim a vivência do dia a dia, do outro lado. Porque a gente sempre está do lado de cá, onde as reclamações chegam, onde a gente se entrava em algumas questões de leis, questões do direito do vizinho do barulho, questão do direito da criança que está ali em surto, em crise. E a gente quer entender de vocês como acontece isso no dia a dia de vocês. E para a gente começar, né, um bate-papo bacana, ouvir um pouquinho a Paula, como ela assim, descobriu
essa questão com o filho dela. Quando isso aconteceu, como foi essa mudança, e aí trazer um pouquinho pra gente de informação que muita gente às vezes tá passando por isso e não sabe o que tá acontecendo. Vamos lá. Arthur é um pré-adolescente agora, com 12 anos. Nós descobrimos quando ele tinha 3 anos de idade. O Arthur nasceu com uma síndrome chamada Sartre-Schultzen, e o autismo, ela é uma comorbidade no caso do Arthur. O Arthur não é principalmente autista, o Arthur também é autista. Então o principal principal situação do Arthur é essa alteração genética que ele tem, nessa síndrome chamada Sartre-Schultzen. Então, a síndrome nós descobrimos com 6 meses de idade, e o Arthur tinha algumas coisas, mas como a síndrome dele é rara, não é que ela era rara, ela é rara. A gente não entendia muito bem, e os geneticistas também, confesso. Então, muita coisa do autismo a gente não descobriu antes, porque a gente achava que era por conta da síndrome. E ficamos naquilo e tal, 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 tal. Quando deu 3 anos de idade, teve um episódio que me marcou bastante, foi um episódio no carro. O Arthur se automutilava, e a hora que eu olhei para o retrovisor, a boca dele estava toda ensanguentada, e estava só eu e ele no carro, e a gente indo para casa de uma amiga. Foi uma situação, assim, bem difícil, e eu falei: "Bom, a gente vai ter que descobrir o que que é que está acontecendo e procurar mais a fundo para entender como é que a gente pode ajudar o nosso filho", né, eu falando com meu marido. Ele falou: "Então tá bom, então vamos lá". E aí com 3 anos nós tivemos o diagnóstico do Arthur, como autista também, né, e começamos todo o tratamento dele aí. A Marli também vivencia isso, né, Marli? Você tem um filho também, né? Passou por isso também, hoje é um homem já, né? Sim. Conta pra nós também como foi, como você descobriu, como que, né, você passou por esse período e como tem ajudado as outras pessoas com a experiência que você adquiriu. Sim. O meu filho Caio, hoje ele tem 21 anos. Então eu costumo dizer assim que na época que a gente descobriu, que a gente teve esse diagnóstico, eu fui uma mãe desbravadora, era uma floresta e eu fui ali abrindo caminhos para que outras mães hoje não passassem pelas situações que eu passei na época. Porque você imagina, hoje a gente fala muito de autismo, né, É, tem um sim. número crescente, mas há 18 anos atrás, quando ele foi diagnosticado, eu sinceramente achava que ele era a única pessoa com autismo na cidade, porque eu não encontrava mães para conversar, para trocar experiências. E depois que eu fui perceber que essas mães, o que que aconteciam? Elas estavam em casa, porque se a gente parar para pensar, não faz muito tempo isso, a gente não via tantas pessoas com É deficiência nas verdade. ruas, porque essas pessoas estavam muitas vezes dentro de casa por preconceito, por falta de Isso. leis, né, que respaldassem isso. Então, para mim, foi uma situação muito difícil, né? Hoje em dia está um pouco melhor, né? Teve um certo avanço, a gente não pode negar isso, mas ainda tem muitas dificuldades. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico assim na minha vida. Meu filho tinha 3 anos de idade, ele ia fazer 3 anos, foi diagnosticado como autista. Quando ele tinha ali uns 3 anos e meio, eu queria colocar ele na escolinha, ele teve matrícula negada em 2 escolas, simplesmente pelo fato dele ser autista. Não deram uma oportunidade para ele se apresentar como um ser humano. Sim. "Ah, ele é autista, ele vai dar muito trabalho, a gente não quer ficar com ele", desse jeito. Eu ouvi como mãe, né, ouvir isso é É muito dolorido, né? dolorido, é muito Dolorido. difícil, e tanto que as pessoas falam: "Ah, a gente quem recebe tem um diagnóstico vive um luto", e é realmente um luto, né, não de uma pessoa um luto de uma pessoa que morreu, mas de planos, de projetos, de É, sim. sonhos que você tinha para essa pessoa. E você lidar com esse luto também requer muito tempo, requer muita habilidade, requer muita resiliência, muita paciência. E é uma jornada, assim, que tem os seus percalços, tem os seus desafios, mas a gente estava comentando também, né, os nossos filhos, eles são de uma pureza, né, É, de uma sim. É fenomenal. Simplicidade, né? de uma simplicidade. Ele eu quando desde criança, às vezes ele gostava mais da embalagem do que do presente, Legal. né. Nunca se importou com marca, Senai, que você deixou de ser isso ou daquilo. Para ele tá tudo bom, tá tudo bem. Então quando você começa a enxergar essa beleza, aí você começa a ter uma compreensão melhor e aí você passa a entender o que realmente é o autismo, né.
Fica até mais leve para a família, né? Sim, A gente consegue consegue. ver como uma leveza maior. É, acho que aqui nós 4 todos têm essa experiência condominial, né, todos nós passamos por isso. E o que eu tenho visto, né, nos dias de hoje, né, com mais intensidade depois pós-pandemia, né, que tudo é muito imediato, né, tudo é muito no WhatsApp, cobrança, é uma certa intolerância, empatia, né. Eu passei, recentemente, acho que uns uns 7, 8 meses atrás, por por uma situação dessa, onde uma família, né, ela num condomínio que eu sou síndico, ela se mudou e eles eram venezuelanos. Venezuelanos. Isso, é, língua Como que trava. era? Venezuelanos. Isso. A língua tá presa. Trava a língua, trava a A língua. garganta, tá ligado? Gritou muito gol hoje. É, fiquei gritando. Então, havia muitas reclamações, né, que as crianças corriam, né, brincavam, derrubava brinquedos, derrubava garfos, né, então os moradores de baixo, principalmente um de baixo, né, sempre reclamava, reclamava, reclamava. Eu perguntava para o do outro, não escutava nada, o outro também não escutava nada, né. E quando, né, teve 2 reclamações de 2 apartamentos, aí começamos a tomar as devidas providências, né. Então, o primeiro passo a gente vai advertir, vamos entender, né, o que que é. Ah, a pessoa não entendeu, né, então a advertência chegou no condomínio e ela não sabia nem a tradução, porque a irmã dela que cuidava deles, né, estava fora de São Carlos, né. Então, aí continuou, aí a gente mandou mais uma advertência, né, porque a gente estava achando estranho, já tinha alguns rumores, né. E por último a gente acabou multando, né, que uma criança acabou jogando uma faca, Meu né, Deus. a faquinha de serra, sabe, Sim. jogou lá do 8º andar, né, caiu lá, por sorte estava passando alguém, mas não pegou. Então a gente achou, né, um agravante, né, mas porque podia ter caído de ponta, machucado uma pessoa, né. Então ela foi multada. Quando ela recebeu a multa, a mãe dela veio a irmã dela veio conversar com a gente, né, e aí ela veio, trouxe os filhos delas até o escritório, e ela explicou toda a situação. Além dos 2 filhos serem autistas, a mãe também era, né. E aí, sabendo dessa situação, nós conversamos com o conselho, né, discutimos ali, e assim, por empatia de verdade, a gente se colocou no papel dessa mãe, né, que para ela também não era fácil, né, tá vivenciando isso, né. Às vezes as crianças começavam a chorar, chorar, chorar e nada que ela fizesse parava, né, e aí o pessoal ligava: "Não, porque tem que denunciar, é maus tratos", mas o pessoal não é maus tratos, a criança está em crise, alguma coisa do tipo. E a gente cancelou a multa da pessoa, né, e hoje ela até se mudou do condomínio e foi para morar numa casa, né, de tanta gente que ficava reclamando. Então foi uma situação bem delicada, né, que quando eu soube do caso, o primeiro passo foi conversar, né, ali com a comissão, falei assim: "Cara, eu não acho justo, né, a gente manter essas multas, né, porque a gente não tinha conhecimento da gravidade que era, que as pessoas estavam vivenciando, né". Uhum. E quando eu comecei a divulgar mesmo assim para algumas pessoas: "Olha, aconteceu isso por conta disso, disso, disso", determinadas pessoas não estava nem se importando, queria resolver o problema dela e acabou, tá fazendo barulho, tô trabalhando em home office, tá gritando, tá batendo o pé, tá correndo, né. E então, eu acho que muitas das vezes, principalmente nesses casos condominiais de prédios, né, o que falta um pouquinho é a empatia de tentar entender, né, o próximo, né, o que que a pessoa tá às vezes não é o pai e a mãe que deixa o filho fazer o que quer, né, às vezes a pessoa tá passando por algo que a gente desconhece, né. Exato. No seu caso, Paula, você já teve algum caso, assim, nos condomínios que você administra? Eu sou o caso, né? É, você vivencia esse caso, né, Eu Paula? sou o caso. Arthur é bem barulhentinho. Arthur, inclusive, tem um microfone que muda de voz, né? Então faz voz fina, voz grossa. De vez em quando ele pega aquele microfone e fica: Oi, tudo bom? Tem um posto de gasolina de frente para o nosso apartamento. Às vezes ele fala com o rapaz do posto de gasolina. Então, assim, nós somos o caso. Vivencia. E e Mas outra graças a Deus os nossos vizinhos são ótimos. Então eu tenho vizinhas velhinhas. São velhinhas diferentes de algumas velhinhas, elas são super tolerantes. Então, inclusive uma, quando percebi que ele estava mais agitado, ela chamava ele para brincar lá, porque ele gostava, ela tinha uma mesa. Eu falo ela tinha, porque ela não está morando mais lá. Agora é uma outra senhora que está no apartamento dela.
Quando ela morava lá, ela tinha uma mesa com um quebra-cabeça. E ela sabia que ele adorava aquele bendito quebra-cabeça. Ele chamava ele lá: "Vem aqui brincar, Tutu, não sei o que, não sei o que, não sei o que". Pronto, distraía ele, maravilha. Então, essa intervenção, né. É, E hoje, assim, eu vejo muito nos prédios, né, uma questão que até a Marli comentou, que eu achei até a palavra bem colocada, vive o luto, né, eterno ali do dia a dia. Vocês, assim, lidam com o interno, né, com a crise gerencial interna da família, com o ambiente que vive, porque, assim, cada dia é uma descoberta nova, não existe uma receitinha mágica, com várias pessoas que eu já conversei, não tem aquela receitinha mágica, é esse estilo, é esse tratamento, é essa condução, isso aqui. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não vão Não é. funcionar. São E situações você vive com a diferentes. crise externa, porque além disso, você ainda tem que ver olhares no elevador falando assim: "Olha lá, a barulhenta, a mãe que não cuida do filho, a mãe de não sei o quê". Ó, ela tá gritando com a criança. Às vezes ela não tá gritando pra ele ficar quieto, tá gritando porque é a forma dele entender, porque ali às vezes ele tampa o ouvido. Eu vi algumas situações de crise, vocês podem passar pra mim com mais propriedade, que às vezes eles entram em crise, eles tampam o ouvido. Eu vi algumas crianças gritando com o ouvido tampado, e eu não entendi o que era. Eu passava e falei: "Caramba, como que eu posso ajudar?". E aí, né, por uma orientação, ela falaram assim: "A melhor ajuda que você pode é sair de perto e deixa a pessoa que ele conhece tá ali e conseguir controlar a situação. Porque você é um desconhecido, você vai acabar piorando a crise que tá acontecendo ali". E não é também frequente. Tem não. pessoas que vêm: "Ah, mas toda hora tem esse barulho". Gente, não é toda hora, são crises pontuais, são situações que desencadeiam aquilo. E as pessoas não estão tolerando hoje em dia. A gente recebe muitas reclamações disso de condomínio, que aí eu tento intermediar os 2 lados. A gente entende o lado do que está acontecendo, entende também que tem um limite, até aquilo ali você tem que: "Ó, até aqui é aceitável para os vizinhos, daqui para lá você tem que tentar alguma condução, tem que levar ele para brincar, fazer alguma outra coisa, para não ficar só preso dentro do apartamento". Mas também tem que entender que 8 horas da noite, 9 horas da noite, você não tem muito o que fazer ali. A criança, às vezes, teve algum atrito, alguma coisa ali que saiu da rotina dela, ela se torna uma crise, né. Isso acho que a Marli tem mais propriedade para estar trazendo pra gente, como fazer esse controle, como tá auxiliando a criança. Às vezes é que a gente fala, tem mães que vão assistir a gente, que nem sabem o que tá acontecendo. E às vezes até por vergonha, por medo de pegar o diagnóstico, não vai buscar soluções. E que você pode trazer pra gente, assim, de experiência? "Ó, isso acontece, isso é um sinal, isso não é", pra a pessoa ir atrás de uma ajuda. Sim. Eu queria pontuar uma coisa muito importante também, primeiro, que existe um estudo real, científico, de que uma mãe que tem um filho com deficiência, ela tem o mesmo nível de estresse de um soldado numa trincheira de guerra. Caramba. Então você imaginou essa pessoa como ela está, 24 vivendo ali horas, né. internamente, né, como você falou, gerenciando essa crise realmente existencial, né, porque você está encarando todos os dias olhares, né, essas falas preconceituosas aí que você diz, capacitistas, né, de que: "Ai, olha, o capacitismo é você ter um preconceito contra a pessoa com deficiência". Isso é crime também, tá. Então ela está gerenciando tudo isso e ainda controlar essas coisas externas que acontecem. O espectro, né, o autismo, ele cada um é muito diferente do outro. Então podem existir realmente crianças que sejam minimamente aí tenham momentos de crise e outras que vão ter muitos momentos de crise. Então, primeira coisa, né, a gente não pode ficar julgando essa família, porque ela realmente está vivendo ali um grande ali desafio interno. Mas muitas famílias também não têm acesso total a terapias, a tratamentos eficazes, né, porque a gente sabe que isso também custa caro, tem um É, outro sim. detalhe, a família também gasta um autista nível 3 de suporte, que é o caso do meu filho, é provado também que você gasta o dobro do que você gastaria com uma outra criança típica. Então, tem todos esses fatores juntam ali, né, e às vezes a família também não tem condições de uma terapia, de colocar porque a terapia realmente o autismo ele é condicionado ali, ele é um comportamento, né, não é um exame que você vai fazer, não é uma injeção que você vai tomar, que você vai são terapias, são tratamentos, muitas vezes as pessoas não têm acesso a isso. E aí o que que acontece? Fica muito complicado você exigir que a família também tenha esse controle dessa criança, porque a família às vezes não está nem entendendo o que está É, não acontecendo. sabe, né. Ela está tentando gerenciar ali o que ela está sentindo e ainda, né. Então assim, é uma situação extremamente delicada ali para vocês. Eu entendo isso e eu também moro em condomínio, né.
mas o meu condomínio é de casas, então não tenho muito esse problema. Tranquilo. Mais tranquilo. Eu sei que em apartamento tem um índice de reclamação muito bastante. grande. Então, assim, o que eu vejo, né, respondendo a sua pergunta, a gente precisa de mais campanhas de informação e de conscientização, né? Para que os condôminos entendam ali a situação que está acontecendo, que isso é típico do autista. Você falou que a família mudou, né? E Sim, isso é uma coisa muito comum acontecer. Então, você vê que é uma injustiça, novamente, que se acontece com a família com deficiência, com a pessoa com A claro. pessoa se deficiência, sente culpada por algo. porque ela acaba saindo do lugar para não constranger as outras pessoas. E eu vejo isso, assim, historicamente, a gente vê que a luta da pessoa com deficiência, ela é muito ingrata, porque se você for ver historicamente, desde ali dos romanos, Grécia, né, que o que acontecia? Você via alguma pessoa deficiente nesses? Não, porque eles tinham autorização, inclusive, do governo para matar a pessoa. Absurdo, né? E aí, o vamos acompanhando. Depois, teve Inquisição. Quem que era morto na fogueira? Geralmente eram mulheres chamadas de loucas, porque talvez fossem autistas ou tivessem alguma deficiência intelectual. E elas eram taxadas de loucas, eram queimadas. Então, aí vai passando. Se você for ver o manicômio, a luta antimanicomial, até há pouco Sim. tempo, pouquíssimo tempo, as pessoas que tinham alguma diferença, elas eram jogadas no manicômio. É. E ficavam lá tomando choque elétrico, só isso. Tal. Até afogada. E agora, recentemente, em 2015, quer dizer, meu filho nasceu em 2005, você vê que eu fiquei num lodo aí um tempo. Em 2015 que nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, que colocou a pessoa com deficiência com seus direitos ali garantidos por lei. Então, historicamente, a gente tem uma dívida muito grande com a pessoa com sim, deficiência. com certeza. Então, levar essa informação, levar essa conscientização é o que é importante. E o que vocês estão fazendo é E eu acho esse que processo. nem vai tão longe, assim, eu tenho 41 anos, mas eu vou falar de Não. 30 anos, até que assim, Não. a Não tem. a 27. carroceria Não tem. parece ser maior, Já foi chamado já de carro de. Como que é? Caminhão de de usina. de usina. Se você não viu esse corte, pesquisa no nosso Instagram, no nosso YouTube aí, que vocês vão ver esse corte aí, Caminhão caminhão de de usina. usina. Aí você vai entender o Olha, contexto. Precisa assistir, não vou nem tocar nesse assunto. Deixa isso pra De lá. bullying, porque bullying também, É, a gente também é tem que uma tratar disso. A gente discriminação. tem que tratar disso aqui nesse Também podcast. vamos falar disso. Então, eu lembro que na época de escola, de quinta, sexta série, né, tinha um menino, obviamente que eu não vou lembrar o nome, né? Uhum. Mas ele é que essas informações são muito novas, né? Não Claro. havia É o internet, que a né? Marli falou. Então, quando tinha uma criança ali, ou era porque a mãe. Eu lembro de uma A gente fala. chamava de mongol, gente. É, A gente chamava de eu mongol. lembro de uma fala de uma. Retardado. Também. Eu lembro eu lembro de uma fala de uma mulher quando nós tínhamos alguns amigos, né? E esse menino, ele sempre estava lá com a gente, né? Sempre brincava com a gente. Ele tinha as deficiências dele. Uhum. E aí um dia, né? Não sei se vocês vão lembrar que antigamente o povo se reunia na calçada para conversar, né? Fiquei muito Né? na calçada com as amigas. Então, fofocando. no calor, Hoje não tem mais. calorzão, cada um botava uma cadeirinha na rua, na calçada ali, e Exato. fofoca que comia, né? Hoje, se você botar cadeirinha, você fica sem cadeirinha. O povo leva embora. Leva mesmo. Então eu lembro de um dia que os meninos lá brincando, ele tava lá também, aí ele caiu e se machucou, né? Ele chorou, tal, socorremos, mas caiu jogando bola, brincando, né? Aí eu lembro de uma fala de uma mulher, ela falou assim: "Mas essa criança aí, a mãe deve ter feito alguma coisa errada no passado para estar pagando por isso Sim. agora". Isso Falei, mas vo- como mas, assim? mas você sabe que isso a gente ouve até hoje, né? com Eu certeza. já ouvi. Eu já ouvi. Tá pagando pecado. Teve uma moradora, inclusive, que falou assim: você tem que ver que na sua vida passada você deve ter feito alguma coisa, aí você vem nessa vida pra Que é consertar. Que é isso? É Então, muita o cruz, ignorância. né? É uma cruz que É. você tem que carregar, né? Não, absurdo, né? Melhor ficar E quieto às do que vezes- falar E besteira, às né? vezes vem com aquela história da mãe guerreira. Não queremos ser mãe guerreira, tá? Tá anotado, né? Não queremos ser mãe Mas guerreira. toda mãe é guerreira, porque pra Pois aguentar. é, né? Olha. Mas tem essa história que é toda mãe é típica, porque você é muito guerreira. Não, gente, não queremos ser mãe guerreira, tá? Só queremos ser mãe. Ô, Cacaroto, bota pra mim a imagem, né? Ô, Marli, Adorei. baseado toda experiência, né?
Você me contou que você também é escritora, né? Você desenvolveu um livro, né? Que tá aqui na tela aqui para quem quiser O menino adquirir, que viu um né? mundo diferente. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da história desse livro, como Olha, surgiu essa ideia, esse né? Para livro onde você quer chegar com essa história? Ajudar pessoas É, como eu, como outras até mães. Marli qual que é o é a voz em objetivo, São né? Carlos quando a gente fala sobre ativismo com a pessoa com deficiência. Então, eu vou te atrapalhar agora, mas para falar o quanto você é importante na nossa vida, Legal. Chorar, porque, chorar, chorar. porque o Olha, Arthur está com pode 12 chorar. anos agora e o Caio tem 21, e são mais de 20 anos de experiência da Marli com o autismo. E tem muita coisa que o Arthur, às vezes, está começando a fazer e a Marli vem e fala assim: olha, o caminho é esse aqui, porque eu já fiz esse. Calma, né? Vai E dar esse, certo. e esse não funcionou, mas se você for nesse, vai dar certo. Então, assim, eh, tornou a vida com o Arthur muito mais leve, graças a Marli. Olha só que Obrigada, legal. Marli. Legal. Experiência vivenciada. Gostoso ouvir isso, né? Muito gratificante. Eu vou falar, o livro foi o seguinte, esse livro foi uma ideia bem, já de há muito tempo. Quando o Caio entrou no colégio, depois de toda aquela experiência traumática, né, de ter negativas de matrículas, quando ele entrou, ele sempre foi um menino muito cheio de estereotipia. O que que é estereotipia? Ele se mexe o tempo todo, ele fala coisas, né, ele não é oralizado, mas ele está sempre bé, 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 resmungando, né, a gente já sabe que ele está chegando de longe. E ele era o único menino que tinha autismo na escola. Foi a primeira experiência até inclusive do colégio. E aí o que que aconteceu? Como ele era um menino todo estereotipado, aí como eu falei, as crianças viam, né, e ficavam meio com medo, porque não era comum, né, encontrar naquela época, né. E aí eu fiz umas folhas de sulfite, eu comecei a escrever assim: "Olha gente, se vocês encontrarem o Caio é um menino que tem um jeito diferente, mas é porque ele tem superpoderes. Ele fica pulando o tempo inteiro, porque ele tem a perna biônica. Legal. Ele tem um ouvido supersônico, então quando ele ouve algum barulhinho, ele já põe a mão no ouvido. Ele sente cheiros muito mais do que as outras crianças. E escrevi esse livro, mas assim, despretensiosamente, numas folhas de sulfite. Só que aí eu nem trouxe a folha de sulfite, devia ter trazido, porque eu tenho como provar. Tem um rascunho ali. É um Ah, rascunho já ainda. tem, o protótipo. É a prova. E aí ficou no colégio assim, até quando ele se formou, até os 18 anos de idade. Porque quando entrava uma turma nova, elas liam na biblioteca, chamava a turminha e falava: olha, vocês vão ver um menino andando, ele tem os superpoderes. E aí foi uma forma que eu encontrei de proteger o meu filho do bullying, que a gente estava até falando Sim. agora. Porque quando as outras crianças viam ele, falavam assim: olha o super-herói. Ao invés de falar: "Olha o deficiente, olha o autista, olha o esquisito", elas falavam: "Olha o super-herói". Então ele foi sempre tratado carinhosamente na Olha só que escola. legal. E agora, muito recentemente, eu consegui que fizesse a arte, né, para mim, a ilustração toda, e aí um empresário patrocinou aí uma tiragem de 1000 exemplares, que eu gentilmente estou distribuindo para quem queira conhecer um pouco mais sobre o autismo, mas de uma forma Mais leve. mais leve, de uma forma que, né, que não seja pejorativa, de ficar falando uma forma gostosa da gente entender, e um trabalho super importante para ser divulgado nas escolas também, para que os profissionais possam passar essa informação que um dia lá atrás eu escrevi numas folhas de sulfite. Olha só que legal. E que a gente vê até hoje, né, você vê, o Arthur é uma criança, ele é nível 2, o Caio é nível 3, o Arthur é nível 2. O Arthur ele fala bem, né, mas dá para entender. Enfim, ele se comunica. E mesmo assim, ele também tem muitos trejeitos. Ah, aquela mãozinha abanando assim e tal, lá. Ele anda bem tortinho.
Bate palma. Bate palma, Gosta de fortíssimo. bolo. Gosta. Esse dia foi no escritório lá, mas comeu bolo, comeu Nossa, bolacha, tomou pelo café. foi mesmo, Tiago. Ele fez a festa lá. Paula, minha xará, trata ele como filho, aí pronto, Mas misericórdia. Aí mima ele, mas mima. mima ele mesmo, viu, Paula? Sua culpa. Enfim, mas mesmo assim, ele ainda recebe olhares estranhos. Por quê? Porque aquela bateção de palma toda chama muita atenção. As mãozinhas assim, ele andar todo torto. Tem criança que olha para ele e fala assim: "Nossa, que menino esquisito". Só não verbaliza, mas aquele olhar a gente percebe o olhar. Então, esse olhar também machuca. É, E eles percebem. O Arthur, quando era menorzinho, ele quando percebia esse olhar, ele fazia assim, tipo: "Vou te bater". Aí eu já expliquei para ele: "Falei, filho, embora você perceba, finge que você não viu. Olha para outra pessoa que está olhando para você com mais carinho". E aí ele muda um pouco o foco dele, ele finge que não está vendo. Mas isso aí a gente ainda tem que trabalhar hoje em dia. As crianças vão brincar no parquinho, ele chega, não é todo parquinho que tem uma aceitação, assim, ainda tem gente que fala assim: "Ah, mas vamos para lá", entendeu? Isso acho que assim, tem que ser trabalhado um pouco mais de conteúdo de informação, né. Claro. E assim, estava imaginando aqui, né, vocês falando e eu, cabeça longe, pensando aqui. Parar para analisar, a gente está em 2026, 27, Uhum, 26. 26, Se 26. 26. A pandemia faz 5 anos, 6 anos que acabou a pandemia. Em 2015 foi feita a lei pra inclusão. Então, Exato. assim, a pandemia é mais recente do que a lei da inclusão, só que, assim, o que foi vivenciado nos últimos anos, né, com a tecnologia de informação, tá pulverizando muita coisa. Pulverizou muita coisa da pandemia, pulverizou muita coisas que passou. E assim: "Ah, mas a pandemia aconteceu". Tá, mas e as coisas que estão acontecendo hoje ainda? A Exato. pandemia passou, todo mundo sabe o que aconteceu, sabe todo o grau que teve de problema, muitas pessoas a gente perdeu, pessoas queridas. Mas e as pessoas que ainda estão aqui com a gente, que estão tendo dores, que a informação, que esse negócio aqui consegue levar pra criança. Que hoje em dia criança de 2, 3 anos faz isso aqui. Exato, tem e mexe Virilidade melhor que aqui, né. nós. Então assim, esse tipo de conteúdo, né, informativo, não aquele conteúdo informativo: "Ah, não, diga não ao autismo". Ah, a gente sabe que tem que ter o controle ali do preconceito, mas esse conteúdo informativo para as crianças. Fala: "Ó, ele tem um probleminha, mas ele tem um probleminha por quê? Porque ele é o super-herói, por causa disso, por causa daquilo". Condicionar os nossos pequenos a vir trabalhando melhor a consciência deles. A ter um olhar mais Um olhar mais acolhedor. acolhedor. E hoje é assim, o acesso à informação há 15 anos atrás, né, quando começou, ou quando o seu filho nasceu, hoje está com 21, né, eu imagino como foi difícil, pra você ter esse acesso à informação, que você não tinha quem se apoiar, difícil que nem hoje a Paula pode te dar a mão e falar assim: "Vou te ajudar", mas naquela época não tinha pessoas assim, por quê? Primeiro tenham vergonha, que é uma coisa um absurdo, a pessoa ter vergonha do que está acontecendo ali, não é nada que precise disso, mas na época provavelmente as pessoas fechavam, as pessoas se escondiam dentro de casa: "Ah, não vou mandar meu filho pra escola, ele vai ficar aqui". Putz, acabava acho que piorando a situação, sem ele ter uma convivência legal ali que tá acontecendo. As escolas negar. Cara, eu não sei o que Mas esse absurdo, falar: "Ah, não, não vai porque ele tem um probleminha ali". mas Que loucura O é essa? Arthur foi negado da escola, ele não negava, assim, tão abertamente, porque veio a lei, né, e a lei inibe um pouco, mas o que melhora é a informação. Sim. A lei, por exemplo, no caso da pessoa do condomínio, a gente não pode nem multar. Existe uma lei hoje em condomínio que protege o autista no condomínio, condomínio vertical. Enfim, então tem a lei, mas não adianta só você impor a lei. Precisa mesmo ter conscientização, porque é o olhar empático, é o olhar amoroso que vai mudar. Sim. E assim, é até legal, que nem o projeto que a gente estava conversando antes de Isso. começar o podcast, bacana, assim, a gente sabe que tem o barulho, a gente sabe que tem que ver os 2 lados da moeda. Claro, Também assim, a gente existe a lei, a gente não pode multar, mas também não pode prejudicar os demais moradores. claro. O projeto é bacana demais, porque É, assim, a intenção de educa. levar para dentro do condomínio a informação para ambos os lados. Claro, Pessoal, vem cá, vamos todo mundo no quiosque, vamos enxergar a situação, vamos enxergar o contexto do que está acontecendo. Às vezes o vizinho, que nem do quebra-cabeça, ele tá te ajudando. claro que Ele tá tá. te ajudando numa terapia ali, tirando a criança do mundo só ela ali de dentro, levando para um outro local pra poder brincar, sabe. Isso eu acho que é bacana demais pra levar isso pra dentro do condomínio. E Eu eu fico à disposição, de verdade, porque, é uma coisa que eu não gosto é de injustiça. A Paula me conhece faz uns 5 anos, né, e assim, eu tenho até uma sugestão, não sei,
né? lá. Não sei, Marli. Pegou Não hoje ele tá cheio de surpresa Tá hoje. mesmo, tá Nossa, mesmo. Eu tô tirando. Achei. Cadê a cartola? Tá com tá a cheio de cartola em algum truque. lugar. Garoto, É isso. Truqueiro. bota na tela alguma coisa, a foto do Eduardo, aquela segunda tela. Ai, Ah, não. Mais uma foto? Não tem, não é mentira. possível mais? Tem mais ainda. Então, você sabe o que que eu penso? Porque assim, ó, se a gente for falar de condomínios, de trabalho, onde afeta, né, a Uhum. maioria, né, onde a gente consegue levar essa informação muito maior, você já pensou em tentar desenvolver esse projeto, né, de uma forma online ou PDF, alguma coisa do tipo? Porque assim, eu consigo disparar para mais de 20.000 moradores, né, essa informação, né? Então, porque se eu chamar uma assembleia, uma reunião no conselho, eu sei que vai 5, 6, 10 pessoas, Eu sei. né? Mas se eu disparar para todos os condôminos, todo mundo vai receber, né? E também eu me proponho a ajudar, né, num próximo evento que vocês quiserem fazer, né? Eu me proponho com um local, a gente convocar os nossos síndicos também, porque eu tenho certeza, né, que eles passam Sim. por essa mesma situação que eu passei, É uma a saia Paula justa. passou, que a Marli passou, que o Eduardo passa. Então é um assunto que, assim, é um assunto de 2015, não é algo tão, né, e é algo muito falado, muito pouco falado, né. Sim. É algo Muito muito reclamado e é, pouco e pouco falado, né? falado, né. Exatamente. Tem Porque a pouco reclamação, mas instrutivo, ninguém né? vem com a solução para isso, né. Então, não sei, né, se talvez, né, o pessoal do marketing conseguir elaborar algo, sabe, em PDF, e eu consigo divulgar para todos os meus condôminos, ele também, né, a gente faz um comunicado legal, né, e traz essa informação para muita gente, né, para muita gente, né, e sobre a gente, sei lá, um dia marcar uma data, fazer um coffee Iam break, fazer né, um evento. juntar os síndicos ali, né, para conversar e a Marli trazer a O Marli e a Paula pra ter PDF experiência. funciona, Thiago, mas você sabe que as pessoas estão nessa coisa da dopamina. Tem que É, ter 15 segundos. isso é Teria que verdade. fazer um Tem resumo do É. resumo do livro, tá? Tem Para o isso pessoal também, ler. é verdade. Entendeu? Então, assim, é bacana? É. Vai ter quem leia? Vai ter Vai. quem lê. Talvez muito mais quem vá? Sim. Mas a gente percebe que a empatia acontece quando tem esse contato humano. É. Inclusive, nós, como síndicos, a gente percebe, você como administrador sabe também, que muitas vezes a gente resolve quando a gente dá o quê? A escuta. Só de Sim. escutar, fala assim, não, eu entendo o seu problema. Pronto, você já matou metade do problema ali. Acabou, né? Funciona mais do que o WhatsApp, às vezes. Então, por isso que às vezes tem que ter esse corpo a corpo, sabe? A gente Sim, precisa sim. das duas frentes. Nós aceitamos as duas frentes, que a gente É. quer tudo. Eu acho que seria um negócio legal, né? Porque se a gente pegar os síndicos que Claro. trabalham com a gente, os síndicos amigos que trabalham com outras empresas também, que conseguissem reunir, afinal a gente, né? Eu digo que a gente tem concorrentes, mas a gente não tem inimigos, De né? maneira Não tem E inimigos, eu né? tenho. Por conta Eu do tenho. camarim? Que é isso? Depois de hoje, Camarim. tem pessoas na minha listinha. Tem. É o Entendi, camarim, é o camarim. Tem pessoas na minha Ah, listinha. mas é a Essa foto injustiça. aqui vai ter que sair daqui já. É injustiça. A Não, vai injustiça ter também não fotos pode não. acontecer, porque o cara vem para o podcast todo preparado, Todo maquiado, preparado com máscara. massagem, Eu não né? ganhei máscara. Interessante, né? Não tem problema, fica tranquilo. Mas assim também abrir para vocês, né? Acho que o Thiago vai concordar comigo. A estrutura nossa aqui para vocês também. Tudo que vocês quiserem fazer de audiovisual, eu acho que é bacana dar esse apoio para o síndico, vocês conseguirem gravar. Porque os meus condomínios a gente faz muito vídeo, né? Eu falando, divulgando. E assim, a gente propõe aqui a estrutura para vocês estarem trazendo ideias, estarem conversando. Tô com a ideia de fazer um vídeo assim, assim, assado. E todos nós aqui estamos abertos para ajudar, né, nesse projeto de divulgar. Tem algumas questões que a gente pode até a gente já até fez alguma coisa falando encontrar condomínios especificamente, a gente já montou um material que a gente pode depois Show de bola. utilizar. Porque tem algumas coisas que você pode até evitar, por exemplo, vai ter uma reforma no apartamento do lado da família com autismo, né, e aí você já avisar: "Olha, vai ter barulho, vai ter isso", porque o autista ele gosta ele tem uma previsibilidade muito grande. Então você precisa, explicar direitinho o que vai acontecer. "Olha, vai ter um barulho aqui do lado", e isso eu vejo que não ocorre. Até no meu próprio condomínio, por exemplo, tem roçada, eles fazem do terreno do lado bem na hora que o
meu filho está em casa. E de manhã ele não está. Não tem Poderia. uma comunicação Porque prévia sobre isso, isso, né? né? Não, isso todo mundo conhece, porque ele é um autista clássico, né? Então, assim, nunca ninguém se preocupou em falar, ai, vamos fazer num outro horário, Marli, você acha isso? Isso é uma coisa, então essa previsibilidade das coisas acontecerem, colocar as plaquinhas, né, que a As gente placas são sempre bem fala, legais. as olha, placas. nós temos um autista no nosso condomínio, então, principalmente no playground, né, quando acontece muitas situações ali, porque, por exemplo, meu filho tem 21 anos, mas de vez em quando ele quer ir no balanço. E aí, você imagina o BO. Se torna Aí o algo morador complicado já ali. vê, já manda pro síndico. Isso, É, olha, tem um tem um adulto. cavalão lá Um adulto lá no balanço. balançando, entendeu? E se tiver essas plaquinhas informativas, né? Um girassolzinho, que é o símbolo também da diversidade ali, das deficiências, eu acho que, sabe, seriam atitudes bem proativas e simples para o condomínio, que você pode já mudando e transformando ele também num condomínio mais atitudinal, né? Um condomínio Eu que gostei dessa ideia. já Amigo do autista. pensa, Eu né? gostei dessa ideia. E eu Mas aí pode até até vi classificar. em algum condomínio fora, não na nossa região, acho que é em um outro estado, eles até colocaram uma plaquinha, sabe, tipo de essas placas de rua, quando tem o nome da rua? Eles colocaram: "Nessa rua nós temos uma pessoa que está no transtorno do espectro autista. Seja mais compreensivo, não buzine, não", né. Eu achei sensacional aquilo. Eu Pequenas falei atitudes, né? Pequenas você vê, atitudes. são coisas simples, mas a família vai se sentir super Acolhida. valorizada e os outros vão também começar a ter um olhar diferente. Nossa, colocaram isso. Então a gente tem um É um autista aqui. diferencial. Então acho que Autista, até vamos na ver hora. o que vamos É. prestar atenção, vamos ver o que que é. Você vê que são coisas muito simples, mas Sim. que vão fazer um efeito muito positivo, viu. Eu acho que a família se sente amparada, né? Poxa vida, né? Eu não tô aqui atrapalhando ninguém, né? Tô aqui como morador, como qualquer um, né? Acho que isso aí seria legal. Eu Já tô tô- disposto a essas ideias aí. A Eu gente tá gosto sempre aberto. disso. Todos os condomínios que eu administro aí estão abertos a sugestões aí pra gente Legal. trabalhar, com certeza, viu? Eu acho que assim, a informação é o que faz acontecer. Exato. Multa resolve? Resolve. Aquela pessoa teimosa resolve. Exato. Mas a informação, eu acho que vai tratar 90% dos casos, né? Eu também acredito nisso. Eu acredito na educação É. em primeiro lugar. Sim. Não é porque eu sou mulher de professor universitário, não. Mas Mas é porque eu acredito mesmo na a educação. informação, ela Eu acho que no Diago, eu costumo dizer que, assim, às vezes o pessoal fala assim: "Nossa, Thiago, mas você não multa?" Eu falo assim: "Cara, eu prefiro ligar pra Paula, falar assim: "Ô Paula, me ajuda com isso, tô com esse probleminha aqui. Ô Tiagão, valeu, obrigado." E ela vai, né, do que eu mandar uma advertência, ó, porque ela vai receber de uma outra forma, né, essa notificação, né. Então eu, né, trabalho dessa forma, o meu primeiro passo é a comunicação, né, e às vezes pessoas me julgam, né, mas eu normal. trabalho dessa forma. É porque nós somos Eu pacificadores. prefiro ligar, entender, né, fazê-la entender que quando ela liga o liquidificador 5h30 para fazer a vitamina. vitamina para ir trabalhar, né, o morador do lado lá, ó, né, me ajuda, né, do que eu ir lá, né, e advertir, multar, né. Então, eu acho que a comunicação é a alma do negócio, né, fazer as pessoas entenderem que às E vezes precisa porque tolerar às vezes a pessoa também, não né? sabe, né, que: "Puxa, eu não sei se eu tô incomodando", né, mas se fornecer. Então, Mas se compartilhar, a vitamina. não é? Tem umas Melhor blogueiras que coisa, fazem whey. bolo, faz as coisas, depois ela manda pro dado. Ó, e faz bolo, viu. Faz bolo? Ah, Nossa, pois Deus. é. Faz Agora bolo. parei um pouco, né? Agora tô vendendo viagens, viu? Não, faz Inclusive, bolo, Arthur clientes, né, síndica. Como é que é? Cara, eu tenho uma agência de turismo. Então, trabalho com viagens nacionais, internacionais, cruzeiro eu temático. já ganhei uma viagem já. É. Quem ganhou? A Cola me deu. Vai dar Lá sai no cartãozinho, né, mano, 10 vai vezes. dar excesso de bagagem, Então, cuidado. Não. Chama Arthur Turismo. Avião vai penso. Não, vai não, imagina, Você acha que eu imagina. sou gordo, eu tô lutando. Não, eu não acho, cara. Eu Não, não acho. tô Eu nunca brincando. falei que você era gordo. não. Eu falei que você tem um leve sobrepeso. É, Ó lá. Não, gente, mas esse negócio de sobrepeso é muito relativo. Esses dias eu relativo. comprei uma balança de biopedância. tem que dar embora isso daí. Descobri Tá que eu embora. estou obesa. Eu falei, gente, não é possível. Tava com balança lá, tanto de gordura que tem, Eu jogaria fora. 36% de gordura. Eu Mas nem tam- teria comprado, Não. Digi. Mas Não, também tá comprei. procurando problema, que vai comprar pra quê? Procurou, né? Porque eu queria saber a idade corporal. Descobri também que tenho 50 anos. Então o Thiago... O Thiago.
Cara, tem como, Kakaroto, próximo episódio, eu quero um espelho naquela parede olhando pra ele, tá? Porque ele não tá se enxergando. Não pode ter espelho ali, porque o nariz vai ficar abafando, vai ficar aqueles arzés, sabe? Não pode. Pô, cara chato. Mas isso é um bullying saudável, tá vendo? Nossa. Pra Erlen, né? Saudável pra você, né? Que faz o bullying. É sempre assim, né? Sempre tem um lado saudável, É. outro que Mas não sabe acha. por que a gente brinca aqui, assim, que é até interessante a gente até comentar, porque tem muita gente que vem brigar comigo porque eu tiro sarro dele, né? Eu tô tomando xingo por culpa sua. Assim, Tá quando a vendo? gente brinca, as pessoas se incomodam. Só que quando ela está brincando, ela não se incomoda. Quando ela tá assistindo ali, fala assim: "Nossa, toda hora você tá pegando no pé do Thiago, toda hora não sei o quê". Aí eu fico pensando: "Pô, caramba, esse cara estudou comigo, era o mais que aprontava ali dentro da sala de aula e agora ele tá falando que eu estou pegando no pé do cara". Mas ele também fazia isso. E aí a pessoa vê do outro lado. Não, mas a gente tem uma brincadeira saudável. Na época da escola, é que assim, hoje o bullying também é uma coisa muito séria, né? Violento. Que as pessoas estão fugindo, né? Principalmente esse bullying digital hoje em dia, né? Não, Né? Né? Mas antes na nossa infância não tinha. Então meu pai sempre falava, você quer ir? Passou do limite? No final da escola você se resolve, mas se você apanhar, você vai chegar em casa, vai apanhar também. tá induzindo as pessoas a serem agressivos. Isso eu tô dizendo há Mas 30 anos anos atrás. 90, Hoje é anos muito 90, diferente as Agora coisas, ele é né? híbrido. É, agora até vou explicar essa questão do híbrido aí, que eu tenho um BYD, pessoal, e um carro a gasolina, então Eu não posso carro. falar nada que eu também fui proibido. Meu É. Deus. De comentar Tem esse assunto. tem 2 moradoras que trabalham na BYD e eu fui chamado a atenção. Você acredita? Porque assistiram, inclusive se você não gosta, para de assistir, mas continua curtindo. Não desativa o sininho não. Pois eu fui chamado a é atenção. maravilhoso, pô. Nós não pode viajar pra muito longe. É Ah, não. eu Você andou nesse BYD? sim. Ela foi Fui para São Paulo. Ajudou a empurrar? entendeu? Quase, Olha, quase que eu tive que ligar pra Tiana com a caminhonete pra guinchar. imagina E pra aí, gente tipo, meio hora. chegar em São Paulo. Chegar a tempo. Mas agora eu fiz o cronograma, né? Mapeei, né? Eu passo, deixo o BYD e pego a caminhonete. Esse é o cronograma. Ele vai na frente, deixa o caminhonete lá, deixa carregando. Não, dá tudo Não. certo sim, pessoal. Quem quiser Absurdo. comprar, pode comprar. Não, eu ainda continuo não recomendando. Tomei esculacho, brigaram, de verdade, brigaram comigo. "Ah, eu sou vendedora, e você brincou ali, vai que isso aí acaba viralizando". Falei: "Graças a Deus, viraliza, vai", né. Viraliza e as pessoas acham que é um carro ruim. Falei: "Não, eu não falei que é um carro ruim. Nenhum momento, a brincadeira aqui, qualquer um. Só falei que eu prefiro o carro com barulho. Cara, a melhor coisa é você acelerar o carro, você botar aquele barulho do turbo, você agora, você tá ligado, não sei se tá desligado. A modernidade. Ah, modernidade. Ô, Paulo, agora voltando na questão de síndica. E aí, como é que tá? Como é que tá a carreira? Só voando? Só voando, Sucesso. graças a Deus. Querendo mais, Mais né? condomínios Estamos ainda? prospectando. Querendo estamos- mais? Claro, a pessoa gosta de desafio. Caramba, Essa Paula aí. eu já tô em 3 Rivotril por dia, que olha, A Paula nem toma Rivotril. não? O que a Marli acabou de dizer sobre as mães de crianças autistas? Nós vivemos numa trincheira o dia inteiro. O estresse faz parte. Nós somos alimentadas pelo estresse. Essa é verdade. Aí, Criou uma habilidade de criamos resolver uma problemas. habilidade. Criei uma E habilidade. veja bem, o meu temperamento é um temperamento colérico. Então, assim, eu sou uma pessoa resolutiva. É do meu temperamento. Você quer me deixar feliz? Me dá um problema. Que eu já resolvo. A minha mesa deve ter uns 15, eu vou te arrumar. Já resolvo rapidinho. Eu falo pra você rapidinho, tá? Bem, bora. Ô Marli, e com esse livro, né, até onde, né, você pretende expandir, né? Porque hoje a gente está falando, eu não sei se você já está fora de São Carlos, né, hoje a gente está falando de Araraquara. E trazer esse projeto para cá também, né, Du? Sim, com Trazer esse certeza. projeto, abrir essas portas para cá Com também. certeza. Mas a ideia é ir muito mais longe. Como é que qual que é a sua Inclusive, pretensão? nós duas, né, a gente tá nessa luta aí para que o poder público também se sensibilize com isso, né? Então a gente entregou já para o Gilberto Kassab, Legal. aí entregamos até para o Ronaldo Caiado, o dia que a gente se encontrou, e para o Tarcísio de Freitas também, a gente foi outro dia em São Carlos. A gente está plantando, Nossa, que tem umas legal. sementinhas ali, e uma hora acredito que vai dar certo, porque eu acredito muito que esse projeto seja muito interessante, é muito focado para as escolas. A gente precisa desse apoio do poder público realmente, porque você não consegue. Eu posso entrar nas escolas particulares, conversar,
Mas as municipais, estaduais, a gente precisa aí do aval desse pessoal para que eles possam comprar essa ideia realmente, né? Esse projeto é importante, vai mudar vidas, vai impactar. A gente está tentando. Pelas Trabalhando para isso. beiradas aí, a gente está fazendo A gente uns sabe que no trabalhos. nosso Brasil não é muito fácil, né, conseguir Não, as coisas, né. não. Mas Às eu acho vezes que projetos que não têm tanta importância são aprovados e alguns tão importantes não. Então, acabam a gente está tentando sensibilizar essas pessoas, mas uma hora vai dar certo. não, vai, Vai, com certeza. certeza. Vamos. E Certeza. os condomínios, a gente tem vê nesse terreno, né, Hum. nesse nicho, grandes oportunidades, porque quem são as pessoas que estão nas escolas? Elas também estão nos condomínios. Seu filho não É. estuda, seu filho não Sim. estuda, meu filho estuda, seu filho estuda, entendeu? A gente vai terminar chegando onde a gente tem interesse de chegar. Esse livro também serve para terapeutas, serve para você ler para um filho de um amigo. Às vezes você tem um conhecido que tem uma criança autista e as crianças não sabem como. O que que eu faço quando eu estiver perto dele, mamãe? Ele não fala nada, eu não sei como é que eu faço para brincar com ele, né? Sim. É normal, as crianças estão aprendendo, a gente tem que entender que as crianças são crianças. Nós estamos adultizando muito as nossas É, crianças. é E tô uma falando judiação, exato, que eu tô falando inclusive é das uma crianças que judiação. não são as É, certo. atípicas. A gente está adultizando muito essas crianças. A gente precisa entender que eles vêm com dúvidas, que coisas que nós sabemos, eles ainda não sabem. Ex Então, contar uma historinha como a historinha do Caio, ela vai falar assim: "Ó, meu pai me contou essa historinha à noite, então quando eu ver um menino parecido com aquele, eu já sei como fazer". Então a gente às vezes precisa contar para o nosso sobrinho, contar para o nosso filho, que não tem deficiência, como é que ele faz para lidar. Estou na fila de algum lugar, né, e vejo uma criança assim, fico encarando, não fico? Como é que você faz? Como é que Como você é que você reage, né? exato. Às vezes a criança reage o meu mesmo, às vezes, não reage bem com outras crianças atípicas, às vezes me deixa numa saia justa abençoada, porque eles são muito sinceros, foi o que a Marli falou, eles são muito simples, né. A vida para eles é muito simples, então eles não se importam com marca, com brinquedo caro, não é como as crianças: "Ah, eu quero aquele brinquedo que eu vi na propaganda, aquele ali", eles não têm esse tipo de perspectiva. Não é isso que eles valorizam, né? Exato, mas eles percebem um olhar, então é muito importante que as crianças saibam como lidar com o outro, e às vezes sem querer acontece na sua família, um primo, um tio aparece com uma criança que tem vários estimes, como o Arthur, como o Caio, o que que eu faço com aquilo ali? Então, os Tá. é Uma bem melhor. dúvida, assim, que surgiu, né, aleatoriamente aqui, eu vi que são, assim, condições diferentes para o Uhum, mesmo espectro, né. uhum. São níveis, né, que você São estava níveis. comentando. Como funciona isso aí de nível? Porque, assim, eu vi que vocês conversaram de sobre níveis diferentes. O meu tem um Sim. nível assim, o meu tem um nível assim. Ele fala, o outro não fala. Como que é essa questão de níveis pra mim? Só para Então, entender. no autismo, então, são 3 níveis que a gente fala. Nível 1 de suporte, né, o que ele precisa. O nível 1, geralmente, são pessoas comuns que trabalharam a vida inteira, namoraram, casaram, mas que depois se descobriram autistas adultos, né, porque é um nível mais leve que a gente fala, não precisa tanto de ajuda, de suporte. Eles conseguiram, lógico, tiveram todas as dificuldades de socialização, Sim. de algumas dificuldades, de algumas rotinas muito porque eles têm uma rigidez cognitiva, então eles gostam muito de rotina, aí todo dia tem que acontecer a mesma coisa, se sai fora ficam meio mal, mas não era nada que atrapalhasse tanto a vida assim. Então eles foram seguindo. E aí se diagnosticaram, porque às vezes levaram o filho para diagnosticar e o E médico acabou acabou. diagnosticando. Nível 2 de suporte, assim, eu particularmente, né, a gente fala até isso, né, a Paula até falou outro dia, eu acho que o Arthur deve ser um nível 2 de suporte. Precisa de uma ajuda em alguns momentos, mas consegue também fazer muitas coisas com autonomia. Agora, por exemplo, o Caio, meu filho, é um nível 3. Ele é uma pessoa que precisa de mim o tempo inteiro, né, por quê? Ele faz as coisas dele lá, ele, né, ele usa o banheiro, ele toma banho, mas sempre eu preciso estar dando comandos. Ó, vai tomar banho? Ele tem 21 anos, eu preciso falar as mesmas coisas há tanto tempo. Passa o sabonete, tal, para ele passar, para ele se cuidar, tal. Ele não faz um lanche sozinho, então
Ele abre a geladeira, ele pega as coisas, ele traz para mim. Ele tá sempre precisando ali Fica de um um pouco mais suporte. dependente, né? Ele não fala, ele só fala, assim, quando ele tá com muita necessidade. Tá caindo o mundo, ele fala alguma coisa. Preciso disso, preciso ir ao banheiro, eu quero ir embora, né, porque geralmente quando ele quer ir embora, ele fala super bem: "Quero ir embora". Ele já Já deu pra mim, enjoou, já. e quando deu para ele, bem, você pode ali pegar coisa e ir embora, porque ele já chegou no limite dele. Então, assim, são pessoas que requerem de muito mais cuidado ali. E o que a gente fala, né, a gente envelhece, né, e o tempo passa e eu sempre falo isso para todas as mães que têm filhos pequenos. E o tempo passa rápido, gente. Passa. Daqui a pouco seu filho é adulto. Então, é uma preocupação muito grande minha hoje em dia, tenho uma luta muito forte. O que que nós vamos fazer com esses adultos, com esses adolescentes adultos? Porque a gente envelhece, a gente morre, e aí? O nível 3 de suporte, o nível 2. Quem vai tomar conta dessas crianças? A gente precisa fazer com que o poder público olhe para isso urgentemente, porque a gente está numa uma geração que agora vai ficar todo mundo mais velho, né, vai inverter agora, vai ter mais velhos do que jovens, né, tá passando por essa transição. Então é um problema que a gente teoricamente, né, precisaria estar muito preocupado com isso. Como que daqui a pouco vai estar um monte de idosos e poucos jovens. Como que nós vamos preparar essa situação? Até em questão de acessibilidade, de tudo mais, né? Nós estamos preparando as nossas cidades para isso? As nossas cidades são acessíveis, né? De arquitetônica, comunicacional, o que que nós estamos fazendo? E essas pessoas têm lugares para elas, não um depósito, né? Mas um lugar que elas possam aprender ali o mercado de trabalho, elas podem ter uma renda ali que, enfim, é um outro osso aí, né? Ô, Marli, Só para fazer um gancho aqui, que eu acho que cabe uma responsabilidade para nós, né, como gestores de pessoas, né, todos nós aqui, acho que é só a Marli que não trabalha na gestão de condomínios, mas nós trabalhamos na gestão de pessoas, gestão de condomínios. E eu acho que somando aqui, nós temos votos pra caramba para os vereadores, para os deputados, para os presidentes, para os prefeitos. Então, cabe até um Certeza. apelo aqui para os nossos colegas síndicos, colegas subsíndicos, pessoas que Sim. têm esse poder de massa, porque assim, se a gente apoiar um candidato, apoiar outro candidato, a gente acaba levando voto para essas pessoas. Né? Fazer uma força-tarefa entre nós para que o poder público escute. Porque, assim, de verdade, meu telefone toca direto, né? As meninas que trabalham comigo podem falar, de vereador querendo vir falar comigo, de agora deputados querendo vir falar comigo. Para quê? Para levar voto para essas pessoas. Então acho que está na hora de a gente usar a nossa voz, né, como gestores, como pessoas públicas também, querendo ou não, o síndico é um cargo público, de fazer esse poder público ouvir, as nossos As apelos. verdadeiras dores, né? O que acontece? Porque E apoiar pessoas que realmente querem estão, mudar. que não estão pegando no bonde, né? A causa autista virou um bonde para algumas pessoas. Você falando de política agora, Bastante, hein? infelizmente virou um bonde. Tem gente que. A Marli vive isso, eu vivo isso, mas tem gente que não tem nem parente, não tem nada e tá pegando o bonde. Por que que a Marli falou sobre terapias de qualidade? Porque até terapeuta é fake. Tá Brincadeira. pegando o bonde. Sim. Por quê? Porque Que é um essas negócio famílias lucrativo. pagam para fazer o Brincadeira. tratamento. Então eles vai lá, fazem um cursozinho E qualquer, né? fala que é especialista, não sei das quantas, pega uma família e começa a fazer o tratamento errado Nem naquela precisa criança. daquilo ali, né? E eu sei isso, gente, porque quando a gente recebe um diagnóstico, dá um desespero tão grande. Por exemplo, meu filho ele nem foi diagnosticado de atenção caso, porque não tinha nem médico na época. Eu fui para Campinas. E quando eu cheguei em Campinas, eu só sabia do autismo de filme, né? O Rayman, esses filmes antigos. Eu falava, nossa, mas meu filho é assim? Quando ele falou, seu filho é autista, eu falei, mas então, o que que ele vai acontecer? Ele vai tomar um remédio? Vai ficar bom, né? Vai ficar bom. Não, você vai ter que ter um psicólogo, um terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga e de preferência que faça aba, foi o que eu fui estudar, porque eu falei: "Gente, eu preciso ajudar esse moleque, Que eu isso? preciso estudar Você agora, eu mesmo fui estudar". Você mesmo foi se preparar Exato. para poder Não cuidar. só para cuidar dele, mas para entender quem estava fazendo certo Certo e com quem ele tá ou não. fazendo errado. Eu sou Porque é uma extremamente coisa desconhecida, né? conhecedora Sou disso. desconhecido do caso. E aí essas famílias então,
Quando você e eu vim de Cam e eu lembro disso perfeitamente, gente, parece que foi ontem isso. Eu vim de Campinas até São Carlos pensando: "Meu Deus, o que que eu vou fazer? Onde eu vou procurar esses profissionais?". Uhum. E aí, esses profissionais que a Paula estão falando, que são, né, profissionais que fizeram 20 horas de especialistas. terapia, de curso, ele a família cai nisso, porque você está tão desesperado, que a hora que o cara te oferece isso: "Eu sou analista de comportamento, eu Apoio. vou te ajudar", você vai desesperadamente. Traz uma ajuda, né? E aí, muitas vezes, esses profissionais se aproveitam também dali de desespero da família para fazer: "Ai, seu filho precisa fazer não sei quantas mil horas, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo", e aí a Só família dinheiro que vai, né? Só sobrecarregada. que vai e a criança não melhora. Então, as famílias Ô têm que Marli, tomar muito pegando, cuidado com voltando um isso. gancho que você mencionou, né, felizmente, a idade passa para todos, né? Isso aí, e assim, eu não me troco 41 anos, fazer 42 agora, por quando eu tinha 20, jamais, sabe? Por que que você apontou 20 pra mim? Obrigado. Muito Nossa, obrigado. você, olha, Obrigado, obrigado. É pelinha de nenê depois da depois limpeza de A pele. gente amadurece muito, a gente consegue ver o mundo de uma outra forma, né? E eu tenho um amigo, né, ele tem uma lanchonete, próximo onde eu moro. E eu criei uma amizade tão grande com ele, que uma vez na semana eu passo para conversar com ele. Às vezes eu nem como lanche, só passo lá, pego um espeto, tomo alguma coisinha. "E aí, como é que o senhor tá? Me dá um abraço aqui". E aí, a hora que tem um momento oportuno, a gente sai de perto da esposa, né, ele tem um filho que é autista, né, e já é adulto, já tem uns 40 e poucos anos, né. Assim, ele faz as coisas também, mas é toda hora: "Ó, faz isso, pega aquilo pra mim, ó, busca isso, pega aquilo lá, não sei o quê, não sei o que lá". tem que ter o comando. E aí, ele tem 72 anos, né, 72 anos, a esposa também tem perto de 65 anos. E assim, a tristeza dele, de verdade, que ele trabalha até hoje, que ele mantém o negócio até hoje, é para ele juntando condições para quando ele não estiver mais aqui, né. É. Mas é todo Então mundo. ele fala, de verdade, eu até me arrepio aqui, ó, porque assim, eu É. me compadeço, né, porque assim, o rapaz ele tem uns 46, 47 anos, ele dorme no mesmo quarto que os pais, né. E são muito apegados, muitos, Sim. né. E assim, ele não fala isso perto da esposa, porque, né, pra não mais expor o medo dele, mas quando ele tá sentado lá fora conversando, aí ele desabafa, né. Ele Querido. fala assim: "Thiago, eu não preciso trabalhar mais, estou aposentado, mas eu tenho que fazer um pezinho de meia, porque amanhã eu não vou estar mais aqui, que não sei o que lá". Meu, sabe, eu sou pai também, né, mas eu fico, sabe, me coloco nesse lugar dele, né, o desespero que ele não deve estar passando, Sim. A né, gente não todo pode dia na morrer. cabeça dele, sabe, todo dia na cabeça dele, o que que vai ser, É. né, porque familiares, a mãe morreu, o pai já é muito idoso, né, e que vai ser, quem vai cuidar? Não tem algum órgão público que vai assessorar, que vai cuidar? Tem algum lugar que ele possa ir, Em né? algumas cidades tem a casa teia, né, a gente está querendo trazer para cá, né, Marli? É, a casa até ela é também de atendimento, né, mas seriam residências inclusivas. Exato. Residências inclusivas já tem em outras cidades, mas assim, são projetos muito grandes que de grande, De grandes valores, né? né, São porque valores grandes, mas quantidades isso, pequenas ainda. exatamente. Então, assim, não é todo município que tem interesse em fazer isso, porque é uma Sim. coisa que vai custar Custa, muita né? grana e talvez não dê tanto voto assim, né. E então, o político ele faz um pouco Infelizmente, dessa conta tem aí, essa né. peneira nessa balança, né? Exatamente, mas o que a gente precisa olhar é realmente isso, essa necessidade que tem e que isso vai impactar também a sociedade futuramente, Claro que sim. de uma forma A gente grande. fala inclusive de condomínios para pessoas 60 a mais, vocês estão vendo no mercado falando. É. Isso não falando de pessoas neurodivergentes, falando pessoas, né, sem deficiência. Então, por quê? Por conta da longevidade que você comentou, Marli. Sim. Então o pessoal já está pensando, o que que a gente pode fazer, né, nesses condomínios, elevadorzinho, escada, adaptação em É. elevadores, mais rampas. Tendo que se Né? preparar, né? É, o personal no condomínio para poder esses idosos fazerem atividade física lá na parte externa do condomínio, tem uma pessoal aí, algumas Pensando. construtoras já pensando nesse É. Até você me lembrou de uma coisa muito importante também, que da longevidade, que também, né, as pessoas com deficiência também estão durando mais tempo.
Porque você vê que antes uma pessoa com síndrome de Down morria com 30 e poucos anos. Então, como a medicina está mais avançada, essas pessoas também estão vivendo mais tempo. Então, também é um Se pensar, essa como é que vai essa ser? virada de chave aí, né, que talvez as famílias antes não se preocupavam tanto com isso. Tinham, lógico, tinham, mas não desse jeito que está ficando, porque sabiam que geralmente, né, morria um pouco mais cedo dos pais, tal. Mas hoje não, a vida é quase que, né, Mas é a questão que eu estava falando, acho que tá na hora da gente se mobilizar, se mexer. Porque, querendo ou não, os condomínios, né, a gente administra alguns, eles são microcidades. Então nós temos de tudo ali dentro, né? E temos, assim, várias classes sociais, várias classes de conhecimento, várias classes de educação. Então eu acho que nós, como gestores, tô até fazendo um apelo público aí a todos os gestores que trabalham com condomínio, acho que é uma porta de entrada muito grande pra gente fazer isso. A gente tem acesso a construtoras, a gente tem acesso a pessoas, a gente tem acesso a empresários para ajudar a patrocinar o projeto, olha lá. né? Porque aqui, nós três, por exemplo, quantos prestadores de serviço fazem serviço pra gente? Pô, eu não consigo patrocinar com 1.000, 2.000, 5.000, mas o que você consegue ajudar? Ah, eu consigo ajudar a distribuir. Opa, vamos lá. Entendeu? Levar a ideia para frente. Eu acho que assim, acho que é um apelo que a gente tem que fazer, começar pelos nossos prédios, tá aberto os nossos prédios para Muito isso, obrigada deixar pelo público assim, os meus prédios todos abertos. Proponho a conversar com os síndicos também, que eu tenho amizades, pra gente começar a movimentar esse projeto e que o poder público comece a enxergar isso. Eu acho que se a gente começar a movimentar isso dentro dos condomínios que já estão implantados, conseguimos levar isso para as construtoras. Então você pega construtoras de pisos na região e levar para eles e falar, cara, se você, na hora que você for colocar a plaquinha no parquinho, você não colocar mais 20 centímetros ali do lado, 30 centímetros, com dizeres assim, 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 assado, não vai te alterar o custo, vai para você, vai ficar visualmente bonito. A gente tem que meio que levar para esse lado. Exato. Como uma construtora que se preocupa com mães, Inclusive, vai aumentar a venda para vocês, porque as mães que têm filhos com com autismo, deficiência. vai entender que a construtora está pensando isso, vai entender que aquele condomínio Sensibiliza, né, pensa o- nisso. Sabe, eu acho que a gente tem que ligar isso. E nós, como gestores, é o que eu falo, né, a gente tem obrigações dentro do nosso condomínio e também a gente tem obrigações com a sociedade. Exato. Então, eu acho que tá na hora de movimentar isso. Tá na hora de a gente pôr isso para andar e levar isso para frente, né? Me proponho, tenho amigos empresários, tem muitas pessoas que vão vir sentar aqui na mesa, que vão conversar com a gente. Vamos levar essa ideia para frente e acho que tem que movimentar a informação, né? E também, assim, falando pelo lado nosso também. A informação vai diminuir o nível de reclamação, vai aumentar a tolerância do que está acontecendo, tenho o certeza. entendimento. Então, quando levar informação, não é só levar também, eles são bonzinhos, eles vão ajudar. Não, é os dois lados. Vai ajudar as pessoas que passam por isso, né, que é aquele conflito que a gente falou interno e externo, e vai ajudar nós que somos gestores. As pessoas, os vizinhos vão saber o que está acontecendo, mútuo. vão saber o que está relando ali, né? E a gente tem que partir para isso. Inclusive, na pesquisa, né, quando vem convidados aqui, eu faço o dever de casa. Eu vou pesquisar um pouquinho. Porque eu Legal. tenho um participante, ele acha que ele é o Faustão, o Silvio Santos. Só chega para gravar. Oh, É, só para isso ele alguém chega. tem que fazer a lição de casa. Quem será? Não vou falar quem foi. Ah, Não. O cara, ele não pode reparar, no tempo que vocês estavam aqui, ele não testa um microfone, Hum. não pega uma água. O que ele Só vai faz? pra gravar. Reclamar do camarim e quer um É pozinho. o artista, entendeu? Então, assim, Convidados. Eu tava atrás da Paulinha, Paulinha, pra gente marcar. A marca falou assim, mas dia 3, Paulinha, você tá ficando doido. Ai, eu me confundi. Dia 3. Aí eu fui ler, falei, ela foi Jesus mensagem, não. Não Não é foi, dia não. 3. Dia 13, eu que confundi, gente. mas assim, pegar e pesquisar. E nessa pesquisa, eu fui ver que existe pessoas que a gente tem na sociedade, assim, que são famosos, que a gente vê no dia a dia, né? Que nem tem que tá na Globo agora, o Mion, Marcos Mion, ele tem o Romeu. Romeu, que ele está divulgando isso. Ele está Muito. começando a colocar isso para as pessoas verem. Ele trabalha É. forte nessa questão, né? Trabalha. E assim, putz, um cara daquele calibre, aquele nível de mídia, apoiando a causa, e ele não tá apoiando simplesmente ir lá e falando, gente, ajudem, gente, tenta. Não, ele mostra o dia a dia da família dele. Né? Até tava comentando antes de começar a entrevista aqui, uma situação que tem um casal de conhecidos de um prédio que passa, porque assim, eles vão viajar, eles não levam a criança, tá? E, putz, talvez eu achei aquilo meio estranho, falei, caramba, que coisa, situação estranha. Os pais viajam e a criança fica, sabe, fica lá com assistência, fica com pessoas, Claro, babá uma que tá rede com de ele. apoio, né? Mas eu, por quem é de fora que não vivencia isso, eu falei, caramba, que coisa estranha, né? E sempre ficou na minha cabeça isso. Pesquisando hoje, eu vi o caso do Marcos Mion. Ele tem um vídeo falando publicamente. Ele falou, eu não levo ele, não é por questão financeira, eu tenho dinheiro para levar ele para onde eu quiser. Eu não levo ele porque muda a rotina dele,
Ele fica ruim, ele não gosta de mudança de rotina brusca. Pra mim poder viajar com ele é um tratamento de quase um mês, explicando pra ele onde a gente vai, como a gente vai, por que que vai, qual música ele quer ouvir durante o trajeto. Eu falei: "É um trabalho tão grande, uma dor tão grande pra ele, do que eu sofrer lá". Às vezes eu vou pra viajar, eu choro porque ele não tá comigo, eu tô com meus outros filhos, tudo, mas ele não tá comigo. E eu sinto tristeza de não estar com meu filho lá viajando pra algum lugar, mas eu não levo ele, Tá porque preservando, né? preservando a Exato. criança. E às vezes a gente que tá de fora, olha aquilo lá e fala: "Nossa, tá excluindo a criança". A própria mãe e pai tá deixando a criança pra trás. Fala: "Putz, não é isso. É o contrário, tá preservando", Sim. às vezes chorando a viagem inteira por ter deixado ali, mas tá preservando a criança, né. Isso, assim, às vezes a gente não vê. E aí é o que vem, a falta de informação. É. Isso porque é o Marcos Mion que divulga isso pra todo mundo, Sim, que né. dá um alcance A gigantesco. gente não vivencia isso, a gente não vê isso, a gente não sabe, né, E tem como uma coisa importante também, Eduardo, que você está falando, eu tô lembrando das coisas, não querendo te cortar, mas cortando, né. O que a gente tem que pensar também, nós famílias atípicas, né. Eu tenho uma outra filha. inclusive E aí tá inclusive tá aqui. perdida por aí. E aí, essa que você falou, às vezes ele viaja com os outros filhos e o Romeu fica em casa. Mas a gente também precisa ter um cuidado com o outro filho, porque muitas vezes não, a gente se dedica tanto ao filho que tem É. deficiência, que se acaba esquecendo um pouco da outro filho. Uhum. E essa outra pessoa também sente isso, que você teve que renunciar. Minha filha teve que renunciar a muitas coisas, né? Porque às vezes a gente chegava numa festa que ela estava super querendo ir, e estava eu sozinha com os dois, por exemplo, acontecia isso, e ele não queria entrar, entrava em crise. Eu precisava ir embora. E ela chorava, falava: "Mãe", que ela não é tão, ela tem 24, ele tem 21. "Mãe, eu queria ficar na festa, eu quero ficar mais na festa". E eu precisava levar ela embora. Isso é uma dor, gente, imensurável, porque você sabe que Como a conciliar isso? escolha de Sofia, você não sabe se você Sim. vai com o filho ou Fico, você vai. É bem E então, assim, o Marcos Mion contando isso, e talvez ele também priorize alguns passeios com os outros filhos, porque eles também precisam desse momento. Porque se o sentir Romeu for importante, junto, vai estar todo o holofote ali para ele, porque ele precisa de mais cuidados. O Romeu também tem a mesma idade do meu filho, tem 21 anos. A gente Passou meio que os desbravaram, acompanhei um pouco ali a história, então E conheço ele bem. divulga faz pouco tempo, né. Durante muito tempo Então ele ficou um tempão sem Ele não falar. expôs, Agora ele realmente ele virou até um embaixador, assim, da Sim. causa. Tem a lei Romeu Sim. que é do crachazinho, né, que tem o QR code com as informações, tudo, que é um mecanismo importante também de reconhecimento, né, de validação ali do autismo. O que chama atenção entre os dois é o amor entre eles, né? Sim. O Romeu, ele mas se é apaixonado pelo pai, né? amorosos. Nós Você mães vê isso. atípicas, inclusive, temos uma queixa, porque o amor é com os pais, né? É. Meu Deus do É céu, o mesmo? Arthur com o Fernando Por e quê? o Caio com o Porque Paulo. o pai é mais legal. Ó, então você gosta de camarim. Você vê o pai é mais legal mesmo. Exato. É. Camarim, Esse, olha, nem me Mas fala. tem essa coincidência, né? Eu não sei se é com todo mundo, mas conosco deu essa coincidência e eu achei interessantíssimo. O negócio é com o pai. O pai é a fonte. Talvez seja, né? Mas você sabe que o Pedro, meu filho, ele era muito pega da mãe. É muito, mas muito mesmo. Parecia que eu não existia dentro de casa. Né? Eu era só estranho, eu chegava lá. Pra pagar o boleto. É, só. Só que eu, de um, Pagar a de um escola. tempinho pra cá, né? Acho que há uns 2, tá com 13 anos, vai fazer 14. Eu percebi que de uns 2 anos pra cá, ele tem se identificado muito comigo, né? Querendo fazer as coisas muito comigo, né? Então eu não sei se é igual ou não é, mas talvez a figura A paterna. paterna, né? Que ele se identifica, né? Poxa, meu pai ali, né? Vou fazer É, igual vou ele, fazer né? igual ele, você entendeu? Então eu acho que Pedro, não pode ser um faça. pouco disso. Não faça, Pedro. Imagina o Pedro chegando na escola de maquiagem. Não funciona. Garoto, quer mostrar aquela foto que tá aqui? Bota aquela foto pra gente finalizar aqui. Bota Mas a gente vai conversar depois do programa, Cacau. bota aquela foto que Vai passar direto com o RH. Pode Cacau. ser que tem outras pessoas que não viram quem tava fazendo massagem. Eu vi. Mas é permuta. Depois que a gente teve o podcast, cara, eu tenho permuta agora de roupa. Permuta de. Olha. Você parece. Onde é que é? Porque eu não tô tendo, não.
Me fala onde é que é. Até Fala onde é que é, que eu não tô vendo isso não acontecer comigo, não. Você não tá aqui, você tá em Feio. São Carlos. Pois é. Como que é que eles falam? É pagar no... Não, não é. Escampo, né? Não, porque eles No têm arroba. um arroba. Paga no arroba, é verdade. Tem que pagar no Paga que no os- arroba. Os você marca famosos ali, ó. não pagam, né? Eles tiram foto. Qualquer restaurante, né? A gente chega lá. A gente chega lá. Vamos Essa- sim. Inclusive, até contando pro Thiago, novidade. Uhum. Nosso canal já está com mais de 70 inscritos. Sabe quantos inscritos a gente tinha? Quantos? 4. Opa! 4. Olha. Era eu, ele, a minha esposa e a esposa dele. Olha lá, que E ainda detalhe, elas curtiram o canal porque a gente pegou o celular e colocou. Curtiu um. Não, ele vai seguir não, filha? Vamos. Começamos Ajuda aqui, assim. ajuda aqui. Ó, o último vídeo nosso foi com o Ricardo e o Feliciano, bateu 15 mil visualizações. Que bacana. Por incrível que pareça, um negócio vai. Esse daqui vai Por favor, superar. pessoal. Vai Colabora, superar. mas atípicas, Porque nós Não, mas sim, mas a gente quer trazer papo descontraído. Quando nós quisemos fazer o podcast, eu falei assim, cara, mas eu não quero falar de condomínio, prestação de contas, convenção e regimento interno, pelo amor de Deus. da vida Apesar que real, a gente vai falar de trabalho, né? com Acaba certeza. falando, mas não é o foco, né? Então, o outro podcast a gente pegou e fez, cada um contou suas histórias, né? E o legal da história, né, é que assim, tudo tem um começo, né? Que nem a Marli, né? Ela lá atrás, há 20 anos atrás, como é que eu faço? Aonde eu vou? Quem eu procuro? Não tem internet? Deixa eu digitar aqui no Google como é que eu faço. Não existia isso, né? Me senti velho, verdade. Há 20 anos atrás não tinha essa facilidade. Então. Não existia. Orkut, Meu você- Deus do Você é céu. da época do Orkut? Eu. Então tá bom. Não, mas ó, é verdade, hein? A informação hoje é tão fluida. Você manda no chat GPT o que fazer, eles faltam tudo. Só que isso Que eu não chamo de existia. Gemini. Gemini. Então isso não existia. Então você vê o progresso, né? O progresso do dia a dia ao ponto de você ter escrito um livro para passar para as outras famílias que vivenciam ou não, para ter empatia, e com a sua experiência tá ajudando a Paulinha, que também enfrenta, né? Essa situação, né, de autismo também com o filho dela. Só chama de Arthur, chama de Tutu, né? Então é muito legal você compartilhando essa experiência, mas para você chegar até aqui, Oh, né? Até aqui, né? 20 anos sabe como eu lutando, caminhei. brigando, tentando amor, entender, você cara. não Olha. sabe como eu caminho. Então é isso que a gente quis montar o podcast para falar de inspiração, né? Essa é a Inspirar minha as outras inspiração. pessoas. Aí que legal. Vai fazer chorar. Até o final vai fazer chorar. Que é fazer chorar, né? Maquiagem. borrar. Falando em. Depois vai no camarim. depois eu Vai vou no no camarim. Depois você passa. Vai ter um lá que tá escrito Eduardo. Você pode ir nele, tá? Vai no camarim do Eduardo. Você vai emprestar. Tá lá Tô mais aliviada agora. É, Assim, eu tenho camarim. Tem massagem. É... Só não, massagista não, velho. Tá. O tamanho do Moreno ali. Homem lá, misericórdia. Coisa, né? Não pode compartilhar. Bota aí. Não, Calma. bota nada, Cacaroto. O RH é perto, Gente, Cacaroto. mas assim, gostaríamos de agradecer a presença delas, né, Eduardo? Foi um prazer. Eu Obrigada. tava ansioso para esse podcast aqui, de verdade. E aqui na outra data, a Marli foi uma surpresa, né? Eu não sabia que você faria parte, né? A Paulinha falou assim, mas eu vou levar a Marli. Exatamente. Mas quem que é a Marli? Não sei quem que é a Marli. Ela não fala nada, né? A Marli vai, hein? Ela é Eu pensei, toda quem que é a elétrica, Marli? Paula, né? É. Precisa Vai. cuidar. Os Quem que é a 320, gente. Inclusive, sobrou assunto pro próximo episódio a gente continuar a nossa conversa. Fica o convite novamente. Bora. Porque acho que a gente tudo aqui. Então, vamos marcar de novo uma nova data aí que vocês tiverem, trazer mais conteúdo, já trazer com o livro divulgado, a gente vai conseguir coisas bacanas aí, a gente vai juntos E dar a mão. E eu acho que assim, a gente pode até, né, que essa conversa não morra aqui, não é verdade? Por favor, E gente. não fique só, apesar de estar gravada, mas que não fique só em palavras, que a gente realmente, né, traga esse projeto de trazer os síndicos, os amigos, né? Então, numa Faz um palestra, depois, então, né? exatamente, Antes e depois. Vamos exatamente. fazer um trabalho sobre isso. né, pegar alguns depoimentos de algumas pessoas, né, que passam por isso, né? Às vezes tem síndicos que têm filhos ou sobrinhos que também passam por isso, que a gente não sabe, né? Então é ouvir histórias, né, compartilhar experiências, né, e trazer, né, e ver que tem solução, né, que dá para viver feliz, dá para Claro viver que uma vida dá. normal, né? E é tudo isso. Eu tô muito feliz da presença de vocês aqui, muito feliz mesmo.
Pra nós é muito importante. Tava ansioso. Nós ansioso. agradecemos. Você sabe que o Tutu te adora, né? Então, adora Tu for no ficar escritório, lá comendo pão. Bolo. pão, bolo, né? Panetone. Eu Panetone. não sei de onde que a Paula achou um panetone, não é? Então, Elas estão... delícia. um suquinho, aí pegamos um suquinho de uva pra ele. Ia mexido numa ata, a gente tava lendo lá, pô, a Paula cuidando dele e tal. Não, ele se sente em casa. Isso que é bacana, né? A gente vê as histórias, a gente acha que tudo assim, nossa, é sempre choro, é sempre coisa ruim. Mas a alegria. Às vezes os estalos, aqueles momentos que... Arthur e o Caio são Olha lá. figuraças. Ontem eles estavam famosos. Eles chegam, eles são famosos. Então, Caio, quero ter o prazer de conhecê-lo, mas o Tutu chega no escritório e é a festa da turma. Vai a galera, fica louca pra cima dele. Se quiserem conhecer, se o pessoal que está assistindo quiser conhecer eles, conhecer as histórias de vocês, tem algum local que eles consigam acessar? Que é o Instagram? Alguma Alguma coisa? Instagram. Olha, o meu Instagram é @marlimorettioficial e tem um conteúdo super bom também que eu coloco ali coisas da nossa vida, do dia a dia. Eu coloco também alguma coisa sobre inclusão, sobre os direitos. Então, sempre que tem alguma novidade ali, eu faço os Cacaroto, você vai na edição, coloca pra gente aí, tá? O Instagram dela, o Instagram da Paula também. Isso, põe na descrição também. Perfeito. Perfeito, gente. Vamos seguir, eu também já vou seguir já, pra gente Vai estar conhecer o compartilhando. trabalho de vocês. Não, bacana, gente. Paulinha, muito obrigado. Obrigada, eu. História boa. Licença. Pô, Eric. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado em conhecer, prazer em conhecer. Tá? Paula, prazer em conhecer vocês. A Paula eu escuto bastante sobre a Paula. O Thiago não para de falar, né? Para de falar. Querida, Tamo junto. obrigado. Viu? E pra finalizar, né? Pra finalizar, Volta. Pronto. Tá vendo? Eu quero. Ô, Cacaroto. Eu quero skincare. Eu também. Preto. E esse sorrisinho meu aí? o público ver que é aqui mesmo, ó. Tá, mas aí podcast, camarim do Eduardo, Beleza. foco, disciplina, constância, resultado. Eduardo Showtime. Tá vida. Camiseta. Ficou legal. Fica tranquilo. Fala é. sério. Tranquilo. Camarote não é pra todos, né? Não é pra todos, né? Não, é que tem um ditado, né? Acho que o Zeca Pagodinho falou: o sol nasce pra todos, mas a sombra não. Essa sombra aqui, eu prefiro não fazer, Não tem. ficar no sol com protetorzinho solar mesmo. Tô Tá tudo fora. tranquilo. Gente, muito obrigado, né? Que Deus abençoe vocês por esse projeto, continue crescendo. E que da minha parte, acredito que da parte do Eduardo também, a gente tá aqui pra somar com vocês. Olha, vai ser outro. A gente precisa. A gente tá aqui pra somar e crescer, né? E vamos levar esse projeto pra frente. Vamos pra lá. Pessoal, muito obrigado mesmo de coração, irmão. Mais um. Tamo junto, mais E a uma, próxima. né? Pessoal que Cacaroto. tá em casa aí, lembra de curtir, compartilhar, de ativar o sininho. Acho que é um conteúdo muito importante que a gente conversou hoje. Foi uma conversa bem legal, descontraída. E a gente conta com vocês aí para divulgar esse assunto cada vez mais. Até a próxima, pessoal. Valeu! Até mais. Um abraço. Mas e aí? Quem nunca teve uma história pra contar? Mas e aí? Quem nunca teve uma opinião pra dar? Tem resenha, tem negócio, tem risada, tem verdade. Cada convidado, uma experiência. Cada episódio, uma nova conversa. Se prepara.